Fala, massa! Saudações! Bom dia, torcida do Galo! Meus amigos, classificação daquele jeito, apertado, suado, nos pênaltis, com o goleiro Everson sendo decisivo e sendo o herói da classificação alvinegra para as oitavas de finais da Sul-Americana. Temos aqui um pouco mais da repercussão da classificação do Galo. Nesse vídeo ainda tem Everson falando, né? Vitor falando sobre reforços, Cuca falando em coletiva, Hulk, né? Scarpa, Rony, né? Desabafo dos jogadores que foram vaiados e cobrados aí na partida que o Galo perdeu, né, de 1-0, mas se classificou nos pênaltis. Então o corte tá bem legal, bem completo para a massa atleticana ficar 100% informada dos bastidores do que aconteceu aí após a classificação do nosso Galão. Fechado? Quero deixar os créditos à ESPN Brasil, os links aqui na descrição como créditos. Mas agora, sem mais enrolação, deixa aquele like, isso ajuda bastante, se inscreva no canal e bora ver. Fala, Galão! O Hulk, o Rony, Ufa! o Cuca estarão nas oitavas de final da Sul-Americana contra o Godoy Cruz. Aliás, é o único brasileiro a avançar nestes playoffs da competição entre os times brasileiros, o único a passar. Que coisa de maluco. Tem o Fluminense que já estava nas oitavas de final e agora o Atlético Mineiro segue depois de perder a invencibilidade no ano na Arena MRV, 1-0 pro Atlético Bucaramanga, mas nos pênaltis Everson foi o herói. A gente vai falar muito da classificação do Galo, comentários do Elton e mais, também da vitória do São Paulo contra o Juventude, ganha mais 3 pontos importantes no Brasileirão, jogo único nesta quinta-feira. Tudo isso é assunto para você, seu Elton. Boa noite. É isso, Edu. Boa noite para você. Boa noite, fã de esportes. Ufa, o Galo vai disputar as oitavas da Sul-Americana e cada classificação como essa tem uma história pra gente contar, né? E a gente vai contar essa. E se você não viu o gol do São Paulo, assista o programa porque foi um golaço, hein, Edu? Do Luciano, mas com Ferreirinha, muito importante. Bom, vamos lá para a Arena MRV, mais uma vez, você acompanhou aqui na ESPN. Depois dessa semana tão conturbada, vamos dar uma olhada aí no único gol do jogo, do Jefferson Mena. 1-0 no finalzinho do primeiro tempo. Um primeiro tempo que o Atlético atacou muito mais, aliás, durante todo o jogo, né? 2 bolas no travessão. Justo não foi esse placar de 1-0, né, Elton? Não foi e o Atlético foi melhor. É claro que pecou também, né, nas finalizações. Foi uma equipe que não conseguiu ser eficiente, como tem sido em grande parte da temporada, principalmente com seus jogadores de ataque, o Hulk, né? E nos pênaltis, aí vem o herói, né? A gente viu uma defesa do Everson e o gol do Everson. O gol que classifica o Atlético para as oitavas de final. De novo, o Everson sendo importante no mata-mata. De novo, o Everson sendo importante em disputas de pênaltis. E pela semana nervosa que passou o Atlético, e inclusive com vaias, né? Convivendo aí o Rony e o Scarpa sendo vaiados pela própria torcida. Quando foi para os pênaltis, tava uma cara de tensão, mas o Everson teve toda a calma. 2 pênaltis perdidos, né? Pelo Scarpa e pelo Bernard. E ele teve toda a calma para reverter essa situação. Parabéns pro Everson, espetacular. Então é isso, ó. Números do jogo, 60% de posse de bola do Galo contra 40% do Bucaramanga. Finalizações 18-7 no alvo 6-2. Aí dá para tirar uma ideia, tomar uma medida da vantagem do Galo no jogo, né? Que teve 28 ações na área rival contra 8 do time colombiano. Cruzamentos 28-10, escanteios 9-2. E aí tem algo que os números não mostram, que é o nervosismo em campo depois de toda essa semana. O Rony chegou a entrar na justiça, depois chegou num acordo, a promessa da diretoria de pagar os salários, depois dos treinos com o bolso para fora, uma imagem forte dos jogadores atleticanos. Quer dizer, uma semana muito confusa, né? E aí, isso não entra nos números, mas o Atlético tentou. Foi uma boa partida do Galo no final das contas? Foi uma boa partida, mas a gente tem que falar num contexto recente, né? Acho que foi uma boa partida dentro do que o Atlético tem apresentado nos últimos jogos. É verdade que se a gente for voltar uma semana no tempo, a gente vai lembrar que o Bucaramanga foi um time melhor que o Atlético e o Atlético venceu o jogo. Então acho que as coisas aconteceram no mesmo roteiro, só que
com os protagonistas invertidos, né? E o Atlético foi melhor e o Bucaramanga foi mais eficiente, conseguiu fazer o gol. É lógico que essa questão vai para o campo. A gente viu como a torcida reagiu à entrada de alguns jogadores, como tratou uns e como tratou outros. Alguns são aplaudidos, outros são apupados. Isso vai para o campo também. O nervosismo é natural, né, pelo momento que o Atlético vive fora de campo. E isso também, obviamente, impacta na tomada de decisão de muitos jogadores, né? O Scarpa perdeu o pênalti, o Bernard perdeu o pênalti. Vamos lembrar, né? O Bernard acaba não sendo tão vaiado quanto o Scarpa, né? Exatamente. Eu acho que isso pesou também. Mas aí entram os caras que têm respaldo, responsabilidade e competência, né? Não que os outros não tenham, mas reuniram esse conjunto de fatores que levou o Atlético à próxima fase. O Hulk, que chamou a responsabilidade, bateu o primeiro pênalti, foi o cara que conseguiu dar a tranquilidade a partir dali. E o Everson, obviamente, né, com 2 defesas e o gol, né, que decidiu a classificação. Isso sem contar no tempo normal, né? Em algumas oportunidades ele precisou ser acionado. Então o Atlético mostra força, consegue uma classificação que é importante porque é uma disputa de título ainda. Claro que o Atlético tem outras 2 competições, né? Mas é importante seguir numa Copa Sul-Americana, mas a gente precisa entender como isso vai ser tratado a partir de agora. O Atlético precisa, a diretoria, né, precisa resolver um problema que é gigantesco e os jogadores precisam manter o foco jogo a jogo, pensando que as coisas ainda não se resolveram. E isso, logicamente, de uma certa forma, é levado para o campo. Bom, vamos ver como foi a reação da torcida na Arena MRV. Vamos só, confere só com a gente. Quando os jogadores pegavam na bola, em especial o Rony e o Scarpa, muitas vaias, olha aí. A gente não é sommelier de torcida, mas eu não entendo muito quem vai para o campo para fazer isso. Porque, assim, mesmo... Eu entendo até a revolta, porque o Rony quis entrar na justiça, depois voltou atrás, né? Ele está em campo vestindo a camisa do Atlético. Eu jamais pagaria o ingresso para vaiar um jogador, mas essa é a minha opinião. Enfim, boa parte da arena entrou nessa de xingar os 2 jogadores, né? Agora, como é que fica essa situação, Elton, para você? É claro que vencer nos pênaltis dá um baita alívio, melhora bastante a situação, entram $600 mil na conta do Galo, nessa situação atual ajuda bastante. Mas tem o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, depois 2 encontros com o Flamengo pela Copa do Brasil. Quer dizer, a gente sabe da força do Flamengo, é dureza, e tem o Bragantino no meio, mais uma rodada. Como que fica? Como que você acha? E tem clima para o Rony e para o Scarpa reverterem essa situação? Bom, isso primeiro precisa ser resolvido internamente, porque o externo ele vai... de acordo com as consequências do que o interno resolve. Eu acho que essa questão do Rony é bem delicada. O Rony tem 6 meses de clube e não recebeu metade do tempo em que está no Atlético, né? E ele tem seus direitos. Não, e tem outra também. Rony voltou atrás, não sei se foi porque ele quis ficar no Galo não, tá? Porque pelo que eu vi alguns comentários de pessoas que entendem do meio jurídico, ele ia perder a ação, ia ter que pagar, né, o que o Galo teria que pagar ele até o final do contrato se ele perdesse na justiça, né? Não sei muito bem não, hein? Às vezes ele acho que fez uma pressão mais forte mesmo, que, sei lá, né? Vou julgar aqui porque o trabalhador merece seu salário, mas, enfim, né? Ganhou vaias da torcida, né, Massa? Porque eu acho que é um contrato que é firmado, ele assina, cada um faz a sua parte. Você presta o serviço e a empresa lhe paga. Ele está prestando serviços, né? Ele está treinando, ele está à disposição do Cuca, ele está jogando. Se não estivesse jogando por lesão, faz parte do jogo, mas estaria tratando do clube. Ou seja, ele está trabalhando e não está recebendo por isso. Eu não vou entrar no mérito de que jogador recebe milhões, que tem dinheiro guardado. Isso não importa. Você tem que receber... não sai caro. Exatamente. Nesse caso, tem saído caro para os jogadores, principalmente. Então, eu acho que é uma situação delicada. E o torcedor, ele obviamente defende a instituição. Quando ele percebe que alguém
coloca a instituição na justiça, ele vai defender a instituição, mas aí eu acho que friamente precisa ser analisado esses fatos. O Scarpa vive um inferno astral absurdo, né? Porque o Scarpa, ele saiu do Fluminense em litígio, acabou indo para o Palmeiras, demorou de estrear justamente porque ele estava em litígio com o Fluminense. Conseguiu dar a volta por cima, teve a questão das criptomoedas lá, que, enfim, ele ainda está tentando resolver a situação. Vai para a Inglaterra, não consegue emplacar e vai para a Grécia, retorna para o Atlético, acaba sendo importante. 2 finais de mata-mata na temporada passada e uma luta contra o rebaixamento ao mesmo tempo. Enfim, e agora nessa temporada, isso acontecendo novamente. Aí o torcedor, obviamente, vai pegar no pé daquele que ele espera muito, mas que acaba também entrando nessa questão do Rony, né? E eu acho que isso... Por isso eu digo, Edu, que precisa ser resolvido internamente. O Atlético pagando salários, chegando em acordo com os jogadores assumindo a responsabilidade de continuar trabalhando, que é o que eles têm feito, e aí fazer sua parte dentro de campo. Que aí eu acho que o torcedor, obviamente, quer ver a instituição vencedora também. Defende a instituição, mas quer que ela também ganhe. E é isso que a resposta que o Atlético precisa dar, os jogadores precisam dar, é essa, né? Disputar o título da Sul-Americana. Porque, junto com o Fluminense, e alguns poucos ali, entra como um dos favoritos ao título. O Atlético é o atual vice-campeão da Libertadores. Então, é claro que precisa levar também a Sul-Americana como seriedade. Os jogos contra o Godoy Cruz ali a partir do dia 13 de agosto, as oitavas de final da Sul-Americana. Vamos voltar para a Arena MRV, agora contato com o repórter Vinícius Nicoletti, que acompanhou tudo de pertinho. Inclusive o papo do Dudu com a rapaziada, Vinícius, que achei até interessante, um jogador recém-chegado, mas o Dudu matou no peito e acho até que o Dudu fez um bom jogo. Vou perguntar para você se foi um dos melhores em campo, quero sua opinião. Mas ele meio que comandou a roda de jogadores. Como fica esse Galo daqui para frente, Vinícius? Como que você sentiu aí a saída dos jogadores? Boa noite. Fala, Edu, um abraço para você, meu amigo, um abraço para o Elton, fã de esportes. Estamos aqui na zona mista, saída dos jogadores do Atlético, também da diretoria. Agora, por exemplo, tá aqui, a gente pode até mostrar aqui, ó, o Vitor, que é o diretor de futebol, tá dando uma entrevista. Ele falou aqui com a gente, depois ele caminhou na zona mista para falar com os outros jornalistas. O Rony está um pouquinho à frente e lá na ponta você pode ver o ídolo e herói dessa classificação atleticana, o goleiro Everson, que pegou 2 pênaltis e depois marcou o gol da classificação do Atlético às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Você citou aí um clima muito pesado desde o início da partida, né? Foi uma noite de fortes emoções, alegria no final, tensão e pressão. Com certeza a gente sentiu isso vendo os jogadores em campo. O Dudu, como você disse, foi um destaque porque ele comandou no final do jogo, quando eles fizeram a roda, o Dudu fechou a roda ali, conversou com os outros jogadores. E foi um destaque também do Atlético em campo, finalizando. Teve 2 chances no primeiro tempo, meteu uma bola na trave de cabeça no segundo tempo, teve mais uma chance pouco antes da substituição. E a gente aqui, Edu, conseguiu conversar com todos os personagens do Atlético, com o goleiro, com o Rony, com o Scarpa, com o Igor Gomes, que é outro que fez uma notificação extrajudicial ao Atlético pelos salários atrasados, para sentir deles qual era o sentimento com essa situação em relação à torcida, as vaias, essa pressão. O Rony e o Scarpa saíram falando na mesma linha, o Igor Gomes também, dizendo que eles vão dar um máximo em campo, não vai mudar nada em campo, eles vão continuar correndo, vão continuar se dedicando, vão continuar indo aos treinos e eles esperam que a torcida entenda a postura deles e com o esforço em campo eles vão reverter aí o carinho, trazer essas vaias, transformar essas vaias num carinho do torcedor. Mas isso é com o tempo, não vai ser de uma hora para outra, com certeza. A palavra de todo mundo aqui foi o que não mata, fortalece. Então o Galo e os jogadores do Atlético na saída aqui do estádio da Arena MRV sentiram que esse episódio, o elenco, o grupo sai mais fortalecido. O Vitor falou aqui também, né, pedindo até uma colaboração da torcida na conversa com ele aqui. Ele lembrou que no dia 24 de julho
foi um dia extremamente especial para o torcedor atleticano, de 2013, porque foi a data que o Atlético conquistou o seu maior título, a Libertadores, 2013 contra a Olímpia, também nos pênaltis. O Vitor foi o herói naquela oportunidade e ele pediu, diante dessa data, uma compreensão do torcedor. Realmente o torcedor estava muito impaciente, irritado desde o começo do jogo, xingou no intervalo. O Atlético foi pro intervalo perdendo de 1-0, então já foi com essa derrota nas costas. Mas no final do jogo, quando acabou ali 1-0 para o Bucaramanga e a decisão foi para os pênaltis, o torcedor entendeu, apoiou e nos pênaltis brilhou aí a estrela do goleiro Everson, que revelou aqui na entrevista coletiva e também na saída de campo que ficou estudando até a madrugada os pênaltis com o Atlético. Então esse é o clima aqui, mas os jogadores do Atlético esperam reverter toda essa situação controversa e conturbada com esforço e, claro, com vitórias, né, Edu? Então a gente pode dizer que foi uma classificação de alívio para o Atlético, mais do que comemoração, foi uma classificação de alívio, que a paz está estabelecida, pelo menos até o próximo jogo do final de semana contra o Flamengo. Pelo menos isso. É isso. Alívio é uma palavra muito boa para esse momento. Aliás, estava 1-1 nos pênaltis. Aí, 4 pênaltis perdidos, veio o Bernard. O Gabriel Menino, que vinha sendo criticado, que acabou perdendo a posição de titular nesse jogo. E ele chuta a bola fraquinha, ainda bate debaixo do goleiro e entra. O alívio que o torcedor atleticano sentiu naquela hora. Vinícius, qualquer novidade a gente volta contigo aí, tá bom? Maravilha, estamos aqui no aguardo da saída dos jogadores, quase todos já passaram, daqui a pouco vocês vão recuperar aí as entrevistas dos jogadores e também do diretor do Vitor, mas é esse o clima por aqui, viu, Edu? É claro que eles se sentiram pressionados e aí pretendem mudar essa situação com muito esforço dentro do campo, mas o sentimento agora é alívio, com certeza. Vinícius Nicoletti, esse olhar periférico, né? Tá ali observando para ver se vem alguém ali para... De olho em tudo. Repórter é assim. Repórter são pessoas que perguntam e olham. Então, e parabéns pro Hulk, então, que completa 39 anos já nesta sexta-feira e ufa, com a classificação é muito melhor. Vamos acompanhar parte das entrevistas feitas pelo Vinícius Nicoletti. Começando com o Rony, o mais criticado, o mais vaiado na Arena MRV. Foi uma semana, como você bem falou, muito difícil, né? E é onde saiu algumas coisas e eu tive, né, que buscar os meus direitos, como todo profissional tem, né, no direito de muitas das vezes buscar o seu direito e graças a Deus, né, junto com a diretoria, né, junto com o presidente, junto com o Paulo, né, agradecer ele por ter resolvido, acho que não só a minha situação, mas de todos os atletas, né? A gente sabe que muitas das vezes acontece coisa para você se fortalecer ainda mais, mas faz parte, a torcida, ela tem um total direito de se manifestar e a gente, como profissional, tem que saber lidar com esse tipo de situação. Eu vou procurar sempre dar o meu melhor. Como eu falei, esse é o Rony. E se a torcida, né, xingar ou se aplaudir, eu vou reagir da mesma forma, como sempre eu reajo, e eu vou sempre poder tá com a cabeça muito tranquila para poder fazer o meu trabalho. Isso é o mais importante, isso eu levo em mente, e a gente sabe que só com trabalho as coisas vão começar a acontecer e isso faz parte. Tranquilo, acho que não dá pra ficar, não. Eu senti o Rony diferente em campo, Elton. É bom jogar a bola cita, que né? Com o trabalho as vai ter coisas vida voltam a fácil, acontecer não. normalmente. Mas é claro que sente, porque ele falou, né? Fui reivindicar meus direitos, né? E ele fala de questão resolvida, né? Vamos ver até que ponto é essa resolução. Mas ele entra com a expectativa de saber como será recebido pelo torcedor. Porque você não sabe, coisa é rede social, né, o que estão falando nas ruas, mas no momento que os jogadores entram em campo para aquecer, que é aquele primeiro contato, né, com os torcedores, é que você sente como a torcida vai lhe receber. Tem time que é recebido pela torcida, todos, né, ou são apupados ou são aplaudidos. Em alguns casos, alguns são elogiados, outros são criticados.
foi o caso desse jogo específico. E o Rony estava entre os criticados pela torcida. E é claro que sente, né? Porque ele ainda está naquele processo, Edu, de ganhar confiança de um torcedor, né? Porque ele chegou essa temporada, ele passou muitos anos no Palmeiras, ele viveu entre amor e ódio, né, com a torcida. Apesar de na arquibancada a gente perceber que o torcedor do Palmeiras, na sua maioria, gostava, né, do Rony, ele ainda está nesse processo de conquistar uma nova torcida. Então fica aquela coisa de saber, não saber, aliás, como vai reagir às ações do torcedor. Então acho que ele sentiu o jogo mesmo, teve até algumas chances, né, criou algumas oportunidades, não foi o melhor do Atlético enquanto esteve em campo, mas a gente percebeu que ele tentou. E é a característica dele, né? Ele até falou sobre isso. É um cara que não vai desistir, é um cara que vai lutar pela camisa que veste. Mas tem essa questão, né? Que acaba pegando muito no coração do torcedor. Esse papel de melhor do Atlético costuma ser do Hulk, né? Agora, eu senti o Dudu com muita vontade também, o Dudu que está suspenso no Campeonato Brasileiro, por isso também saiu jogando na Sul-Americana. O Cuca confia muito no Dudu. Ele perde um gol no segundo tempo, que é gol perdido, né? Na entrada da área ali. Mas ele tentou, chutou a gol. Que tal a atuação do Dudu para você hoje? Eu acho que foi o melhor do ataque. Um ataque que não fez gol. A gente fala, o melhor do ataque, justamente porque foi o cara que tentou mais ali se associar, principalmente pelo lado esquerdo, né? Buscar essas associações laterais, jogar um pouco mais por dentro. O Bucaramanga se fechou muito bem e tentava jogar nas bolas longas. Eu acho que vou falar dos 90 minutos, porque para mim o melhor jogador em campo foi o Everson, obviamente. Mas nos 90 minutos, o Lianco foi bem também. O Lianco é personagem, inclusive, nessa semana, né? Acaba sendo um personagem que divide a torcida do Atlético. Aliás, eu acho bom a gente pontuar isso, porque falou-se de um atrito nas redes sociais entre Scarpa e Lianco. Isso. Os dois estavam abraçados na hora da cobrança de pênalti. Estavam lado a lado ali. Sim. Acho que é até um sinal muito legal dos dois. Sim. De, tá tudo bem, né? Sim. E eu acho que o Lianco, no momento em que o Atlético precisava acelerar o jogo, ele foi, inclusive, um dos que mais acertou passes. E ele acertou a maioria dos passes longos, que era o cara responsável para fazer essa ligação direta, que era necessária. Porque, às vezes, o Bucaramanga se fechava em um bloco bem compacto, mas longe do gol. Então essas bolas longas para alcançar o Dudu, às vezes o Rony, um dos laterais, era o Lianco que fazia essa ligação. Então eu fico com ele também, acabou sendo importante. Mas se falar da bola parada, do cruzamento para a área, do gol do Bucaramanga, mas é uma questão coletiva. Mas enquanto esteve também com a bola no chão, para mim foi um dos melhores jogadores do Atlético. Mas o melhor mesmo é aquele que calça chuteiras e luvas, né? Que acabou sendo responsável pela classificação do Galo. É muito bacana quando o goleiro vai e ainda converte o seu pênalti, né? Tinha tudo para ser o herói e se tornou ainda mais herói, marcando também o pênalti, o Everson. Bom, é importante a gente destacar, né, que o Rubens Menin, dono da SAF do Atlético, também foi muito vaiado. Quer dizer, a torcida pegando no pé de quem entra na justiça ou notifica para cobrar os salários e também de quem não está honrando todos os compromissos do Clube Atlético Mineiro. Vamos ouvir mais do técnico Cuca e também do Scarpa, personagens importantes do Atlético nessa classificação rumo às oitavas de final da Sul-Americana, começando com ele, o aniversariante Hulk. É difícil, né? A gente, diante do jogo tão importante pra gente, tá voltando a falar de um assunto tão delicado, mas particularmente eu procuro não tá falando muito em público, até porque a gente sabe que tudo se tornou público, né? Mas o mais importante é a gente tentar focar, concentrar para fazer o nosso melhor, porque a gente dá a nossa resposta sempre dentro de campo. Aqui não adianta a gente falar quem está certo, quem está errado. Como a gente costuma dizer, contratos são individuais, cada um tem seu contrato, então a gente não sabe o que tem no contrato de um nem do outro. Mas o mais importante é que, acredito eu, que foram solucionados. Agora a gente focar no nosso futebol, focar em ter mais resultados positivos, né, que é o nosso objetivo. Pesa um pouco contra mim o fato de eu ter errado o pênalti, porém eu não cheguei aqui com a camisa 10 do Galo à toa, eu nunca vou fugir da responsabilidade. Sei que a gente está vivendo um momento tenso, mas acho que isso só será revertido dentro de campo e com o tempo.
Eu, particularmente, nunca tinha passado por uma situação assim, foi a primeira vez. Confesso que vem muitas dúvidas à cabeça, né? Na noite que antecede o jogo, você fica com muitas dúvidas de quem escalar, por que escalar ou não escalar. Então, é uma dificuldade enorme. Eu deixei para definir o time só hoje de manhã, quando a gente fez um treino às 11 horas da manhã. E um jogo decisivo, porque é mata-mata, Sul-Americana, Libertadores, é um país contra outro, é muito difícil os jogos. Você pensa que, porque é um time que não tem tanto nome, você vai fazer jogo fácil? Não faz, e a prova está aí com outras equipes do brasileiro também que tiveram dificuldade em passar ou ficaram pelo caminho. Nós, de bom disso é que passamos, né? Então eu fico contente com a passagem, mas não fico feliz da maneira com que aconteceu. Eu acho que de bom mesmo também fica que nessa hora aqui, mais ou menos, há 12 anos atrás, a gente estava sendo campeão nos pênaltis, né? Então foi mais uma noite que a gente passou nos pênaltis. Quem sabe seja o sinal. Um prenúncio de coisa boa que venha nessa competição. Tudo é estudo, mas tem a intuição também do goleiro, tem o momento do jogo, tem a hora que o adversário está na frente, ele pode fazer a cobrança que ele pode passar à frente. Então é tudo estudo, tudo momento, tudo o momento que o batedor vai bater, a situação que ele está dentro do placar. Então a gente conseguiu fazer bons estudos, eu fui muito feliz, consegui fazer 2 defesas, consegui na terceira cobrança induzir o cara a bater para fora, ele me viu saindo no momento, ele acabou tirando para fora. Então foi estudo de nós goleiros, passamos uma noite, ontem todos estudando, hoje à tarde todos estudando, para que se acontecesse esse momento a gente pudesse estar preparado, e graças a Deus, Deus me abençoou, estava preparado, fiz 2 defesas e acabei consolidando com a 5ª cobrança mais uma vez. Uma semana bastante dura, inúmeros problemas, mas que vai nos fortalecer muito enquanto instituição, enquanto equipe, enquanto ser humanos, dentro dessa data especial que hoje é celebrada aqui a conquista da Libertadores, né? Eu venho aqui pedir ao torcedor que a gente sabe que está chateado, que sabe que está magoado, que a gente sabe que espera mais da equipe, e nós também esperamos mais, que a gente se desarme, que a gente sinta o orgulho de poder representar, sinta o orgulho de poder torcer e sinta o orgulho de poder apoiar essa equipe. Sabemos das demandas, sabemos das dificuldades, das carências que nós temos, estamos trabalhando para isso. Devemos ter novidades aí para poder incorporar mais essa equipe também. Então acho que é o momento de jogarmos juntos, né, e focar nas 3 competições que nós temos pela frente, né, porque eu tenho convicção de que essa equipe ainda vai dar grandes respostas em termos de rendimento, de performance e brigar por situações importantes na temporada. Tá aí o Vitor, também conhecido como São Vitor do Horto, por aquelas defesas espetaculares, em especial aquela com o pé, né? Durante a Libertadores de 2013. E olha essa, o árbitro todo simpático com o Hulk, o Esteban Ostovic. E aí, olha a cara do Hulk. Como assim? Eu tava conversando numa boa? Piada. O cartão amarelo? Ô, juizão. Toda educação, ele ouvindo, papapá. Ok, o senhor falou, agora o seu cartãozinho. O Hulk não acreditou no que aconteceu e isso está são informações sempre interessantes, vídeos interessantes, sempre no nosso Instagram do Sport Center, vale a pena conferir. Muito bem, massa, torcida do Galão, a gente espera que a roupa tenha sido lavada, né, cara, que as coisas mudem a partir dessa classificação histórica, com o Everson sendo heróico, né, defendendo 2 penalidades, convertendo o seu, né, então vamos torcer aí para que a sorte do Galo muda também, né, e o ataque também seja mais eficiente, né, possa terminar melhor as jogadas. Tem muito jogador devendo, é um time que visivelmente não está encaixado, né? A gente vê que o meio ali ainda tem o Cuca deve ter um problemaço ali, né? Então é difícil. Vamos torcer para que o Galão da Massa consiga se acertar dentro e fora de campo, que os atrasos
de salário não venha mais a acontecer, né? Que os prazos sejam cumpridos, né? Para não criar desculpa aí de dar desculpa de salário aí por mau rendimento dos jogadores, né? Vamos ter uma partida do final de semana contra o Flamengo, né? Domingo, dia 27 às 20h30, certo? Na próxima quinta, nós teremos novamente o Flamengo, novamente no Maracanã, só que dessa vez pela Copa do Brasil. Dentro desse meio aí no domingo, o Bragantino, que vem bem no campeonato, jogo difícil dentro de casa, e decidido em casa no dia 6/8 contra o Flamengo. Vamos ver se o Galão consegue fazer a sua passagem, né, para a próxima fase da Copa do Brasil. Vai ser difícil, o Flamengo favorito, né? A gente aqui não tem que, né, ser clubista nesse ponto, porque o Galo, infelizmente, o futebol jogado é bem pobre. Mas, meus amigos, é isso aqui, ó. Galo é galo, né? Nunca desacredite do nosso galão, né? Vamos torcer para que os jogadores saiam fortalecidos, né? E consigam desempenhar um melhor futebol, né? É isso aí. Passamos, vamos enfrentar o Godoy Cruz, que ainda não tem... que a data tá a confirmar, né? Tá aqui dia 13/8, né, do mês que vem agora, mas não tá confirmado ainda não. Né? Bom, Godoy Cruz da Argentina. O Galo joga o primeiro jogo aqui e decide fora, né? Porque o Galo, infelizmente, não passou direto, foi pro playoff, né? E do playoff passou aí para as oitavas, não tem essa vantagem de decidir os jogos em casa, né, massa? É isso aí, vamos que vamos, Galão. Comenta o que você achou do vídeo, se inscreva, deixa a sua opinião da atuação do Galo, dos nossos jogadores, do desabafo, né, do Scarpa, Cuca. Comenta aí, se inscreva, deixa o seu like, vou ficando por aqui. E eu fui. Galo!